bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso e estamos iniciando não, né? Continuando a nossa roda de conversa aqui com a Carla, com a Miriam, com a Cintilha. É o Pode Lutar, o podcast do MSTL, e a gente está contando aqui a história do projeto social, a história do projeto Freitite Nelson Mandela. E nessa segunda parte da nossa roda de conversa, a gente vai contar os causos, né? Os causos engraçados, os causos das coisas que aconteceram durante esse período do nosso trabalho. Eu vou querer começar. Eu tô com medo. Na verdade, eu não vou falar muita coisa para não ter que ouvir muita coisa também. Eu vou ser fofa. Tá bom. Você tá querendo mandar um recado para quem? Tá querendo que a gente... Por quê? Não sei. A Miriam chegou já me contando uma coisa que eu já não lembrava. Não lembrava. Tá difícil. Então, vamos contar tudo. Olha, gente, mesa redonda, cartas na mesa. Bora lá. Manda para primeiro. Então, eu acho que é uma das histórias mais engraçadas do projeto. Tiveram muitas, né? Mas quando a gente chegou no projeto, né? Sempre ali nas reuniões, eu e a Miriam, né? Nas reuniões do terreno, coordenando. Sempre né, tudo misturado. Né? E o pessoal já apelidava, né? Que eu era o pai das famílias e a Miriam era a mãe das famílias, né? Isso foi pegando no meio do povo, né? E daí... a gente foi para a festa de comemoração da compra do terreno. Foi já no segundo semestre de 2014. Uhum. E daí, a gente tá lá na festa, né? Eu com a Gi, minha esposa, e a Miriam com o Gilmar, né? Na época, estava... Meu companheiro da época. Companheiro da época da Miriam e o Gilmar. E as famílias, né? Devia ter lá, sei lá, acho que umas 400 famílias naquela festa, né? Tinha bastante gente, que foi, inclusive, na Associação dos Funcionários Públicos, né? Isso. Então, o salão de festa é numa parte de cima, né? Tem uma escadaria em cima, fica aquele salão bonito e a gente tá lá, né? O pessoal da consultora tá conversando. Daqui a pouco chega 3 irmãs de uma família aqui do projeto. Fala assim, Eduardo, eu poderia falar com você uma coisa meio desagradável. Mas a gente tá assim, muito agoniado, a gente precisa te falar. A agonia se chama fofoca. Aí eu falei, pode sim, claro, né? Aí foi engraçado, acho que a Gi ficou meio desconfiada e foi junto também. Né? Lógico, né? Aí ela foi mais engraçado que ela falou assim, pode falar na frente? Ela falou, pode. Na Câmara Central. Não sabe o que é, Eduardo? É que a Miriam tá beijando um outro cara lá fora. Lá fora, beijo. Deve ser o marido dela. Aí ela falou assim, mas Miriam, não é sua esposa. Falei, não. Olha a bonita, povo. A minha esposa tá aqui do lado da Julia. Que vergonha. E eu vim caguetar ela, que ela tava beijando outro homem, né? Mas foi muito engraçada a história, viu? Isso porque o povo considerava eu a mãe. Imagina os filhos desse, gente. Os filhos desse. Porque se fosse meu marido, olha só. Não tinha nem podcast hoje, né, Edu? Tinha nem. Quer dizer, teria, mas não comigo, né? Foi. Teria, porque se fosse meu marido, a gente tinha separado aquele dia. Engraçado. Você acha? Essa história foi uma das mais engraçadas. Foi mentira. E eu contei o caso, mas não vou contar quem é. Quem foi vai se lembrar. São 3 irmãs. Acho que mora aqui no Freitinho. Também tô achando. Daí o povo gostava de fofocar por 2 coisas. Não sabe. Vou lembrar de uma fofoca que eu fiquei morrendo de vergonha. Tive que mudar minha vida pro povo pegar uma fofoca. Lembra, Azul, que eu saí na noite anterior e o domingo eu tava lá, firme e forte. Tava? Sim. E aí o pessoal foi fofocar. Que você tinha passado a noite inteira tomando água? Água mineral. Água mineral. Eu lembro. Mas você tava onde? Porque não é aquele dia que você saiu banho pra beber? Não, aquele... tá bom, entendi. Aquele é outro. Nesse dia, eu fui numa casa dançar, uma casa do Neve, ali no Rude, dançar. E eu bebi, só que eu bebo pouco e eu fico muito mal. Porque como eu não costumo beber... mas por nunca bebi. Nunca bebi. Aí eu bebi uma caipirinha. E aí eu fui no banheiro, né? Falei assim, deixa eu lavar o rosto. Aí eu soube uma pessoa assim, ela não é a Carla do social? Eu falei, gente, que vergonha.
bêbada que eu não conseguia falar. Gente? Olha só. Eu não conseguia falar. Aí, porém, me contaram no outro dia pro Du, eu falei, nunca Aí me contou, falou assim, Eduardo, sabe aquela menina do social? Nós fomos pra balada ontem, nós encontramos ela bebinha. Meu Deus do céu. Bebinha. E daí, pra dividir os causos, essa é a do Mandela. Você vai se lembrar, né? Se tiver na dente aqui. Caramba, hein? Nossa, olha, eu tenho muito casos assim com as meninas. Nossa, é muita coisa bacana que a gente viveu aqui dentro. Quando a gente fez um encontro da juventude, que a gente veio pra cá. Não, teve um caso que foi engraçado. A gente veio fazer aqui uma vez, era um terreno ainda, com um barreiro danado, então tinha um galpão. E nós viemos fazer um encontro de mulheres, né? Viemos fazer um encontro de mulheres, né? As companheiras, trouxemos o pessoal da marcha. E vamos debater as políticas públicas para as mulheres e tudo mais. E veio bastante gente. Um dia de chuva tremenda, no sábado, né? E a gente só falou, não, só mulher, Eduardo, nem precisa ir, porque é coisa de mulher. Nós vamos tratar, né, dos nossos assuntos, a gente não tem... Beleza. Só que nós tínhamos um companheiro nosso, um amigo Severino. Beijo, Severino. O Severino era o nosso companheiro que fazia tudo também, né? E ele estava aqui no terreno, ele sempre... Severino faz tudo. O Severino faz tudo, que era crachá. E ele estava aqui cuidando das coisas de mim, cuidava do Thor, né? O cachorro que a gente tinha aqui. E arrumava o terreno, cuidava das coisas aqui, né? Beleza. Então nós chegamos e a gente começou a... E aí, Severino, você vai fazer o quê aqui? Severino, hoje é coisa de mulher. Você não tem, não. Vem aqui, todo dia eu tenho que passar aqui. Minha obrigação, viver o terreno, viver as coisas, né? Viver o toque. Então tá bom, Severino, pode fazer essas coisas, olha, rapa fora. Que hoje é coisa de mulher, não sei o quê. Acabou, fizemos uma coisa, caiu muita chuva. A gente fez, inclusive a gente vai fazer uma ciranda dentro do galpão, e era água, a gente, né, uma poça d'água dentro, que entrou bastante água, não sei o quê. Na hora de ir embora, a gente começou a pegar os carros e queria ir embora. Quem disse que os carros subiam? Não subia. Legal. E o Severino não tinha que ir embora. Ele estava lá embaixo na casinha arrumando as coisas, né? E ele disse, Severino, ajuda a gente. Aí o Severino, a gente não tá conseguindo subir com os carros. Ele falou, mas não é coisa de mulher. Vocês ensinam, eu nem tô aqui. Aí esse foi um caso que a gente ia muito. Depois, Severino, fica quieto, sobe nossos carros, Severino. Ficou eu, a Gi, e os carros derrapados, não conseguiam subir. Aí o Severino que nos salvou, o Severino, valeu mesmo. Subiu, né? Severino, né? Bem lembrado, a gente vai aproveitando os caldos. Severino, grande abraço, Severino. Você, até hoje, viu? Até hoje, Severino é uma pessoa ímpar, né? É um companheiro pronto ali para todas as horas. Sempre que a gente precisa organizar algum trabalho ali, ele está junto. E ele foi fundamental. O Severino era da nossa demanda do MSTL lá da Dom João VI. Então ele veio desde a fundação do MSTL. E durante todo o período, desde acompanhamento do terreno, acompanhamento de obra, o Severino era a pessoa de confiança do MSTL que vinha mesmo aqui todos os dias no terreno para ver como que tá. A gente tinha um mascote, né, que era o Thor, que infelizmente um dia fugiu do terreno, foi atropelado, né, imigrantes e morreu, né? Mas por muito tempo assim era o xodó. E era engraçado porque assim, a gente estava preocupado com o terreno e falou assim, vamos arrumar um pitbull para cuidar do terreno. Então o Thor era um pitbull. E quando tinha assembleia, as crianças montavam 3, 4 crianças em cima dele, puxavam o bigode dele, e ele não estava nem aí. Nós morria de medo do pitbull, né? Avançar nas crianças, mas o pitbull era o nosso xodó, infelizmente, né? Ele perdurou até a época de obra, foi o primeiro a morar nos apartamentos, né? Então, Severino, você também foi muito importante para a gente. Beijo no coração e o nosso abraço. Gratidão, né? Nosso abraço, gratidão. E gratidão por você ser essa pessoa sensacional que você é. Parabéns aí. Muito um bem. Sujeito assim de muito valor. Cintilha, você tem algum caos aí? Eu lembrei, não é tão engraçado, né? Mas é interessante. O Eduardo tinha mania de marcar tudo no mesmo horário, né? As agendas dele, porque ele era muito ocupado, não sei se ainda é. E aí, eu falei, Eduardo, eu consegui contato com uma moça que trabalha com empregabilidade, ela me manda vagas, eu não a conheço pessoalmente, mas desde os outros projetos que eu trabalhei,
ela posta tantas vagas, e são vagas testadas, tanto que só ela pode pôr a mensagem no grupo e tal. Ah, tá bom, marca com ela. Aí marquei. Chego aqui no horário para reunião com a moça. O Eduardo está dando um curso, uma palestra. O Eduardo está no meio de outra atividade. Falou. Chamei ele assim, de canto, falei, Eduardo, é o horário que você marcou com a moça. Você esqueceu? Não esqueci, não. Não, como você não esqueceu? Então, como pode? Você não esqueceu? Você está com 2 atividades? Ele consegue. Aí ele virou e falou assim, eu só preciso de 10 minutos para falar com ela. Eu falei, não, Eduardo. 15. Eu falei, não. A mulher tá vindo da Zona Norte, Eduardo. Não, não vou passar essa vergonha. Cintilha, 15 minutos eu resolvo tudo. Você vai ver. 15 minutos eu passo a régua, já resolvo tudo. Falei, não, Eduardo. Aí ele falou, sim, 15 minutos. Tá, 20 minutos. Aí tá bom. Ele saiu, então, da atividade que ele estava, pediu, depois demorou, pediu licença, veio conhecer a moça. Falou, 20 minutos, Cintilha. Conheceu a moça. Aí foi para uma sala separada. Aí passou 20 minutos. Passou meia hora, 1 hora. Ele não voltou para outra atividade, 2 horas, 3, 4, 5. Mentira! Cara, 5 horas da tarde ele terminou. Ele não finalizou a outra. A moça, que é a Kátia, ela é, que eu te apresentei também esses dias. Tá. Espetacular. Cara, eles já saíram da reunião com um projeto montado, escrito. Não parou nem para almoçar. Escrito, todo planejamento, tudo contratado, contrato, todas as ideias. Cara, aquilo foi maravilhoso. É verdade. E a Kátia virou uma hiper parceira nossa, né? Depois desse primeiro contato, a gente fez vários projetos juntos. Mesmo as famílias morando já, ela fez um projeto aí que chamava Empregabilidade, né? Trabalhou aí com 12 jovens, foi muito importante. E depois ela também se juntou naquelas nossas atividades, né? De práticas integrativas complementares, né? Das PICs. É. E aí ela foi se especializar nessa parte. Exatamente. Que ela não tinha, né? Depois ela fez junto com a gente, né, um curso de bioenergética. Sim. Depois fez um curso de constelação familiar e hoje depois ela prosseguiu, fez especialização, se aprofundou mais. E hoje ela é consteladora familiar, né? Ela e a Cida também, tem a Cida de Peruíbe, que até hoje ela... E a Cida foi mais engraçada ainda, que a Cida falou assim, nossa, Eduardo, eu fico impressionada como você faz tudo e não faz nada. Cida falou, é porque eu sou articulador e vocês criam esperança, que assim, eu articulo vocês com algo e vocês acham que eu vou continuar, mas não, daqui a pouco eu já estou em outra coisa, eu já estou articulando outra coisa. E eu levei até... A Cida já atuava numa universidade aqui de São Paulo, no curso de constelação familiar. Foi uma das primeiras universidades aqui no estado que fez esse curso. E eu conheci um pessoal em Porto Seguro, que em Porto Seguro eles têm um trabalho na rede pública muito grande com as PICs. Eu apresentei para ela, hoje ela tem uma parceria com eles, faz cursos online, e assim, ela se integrou tão bem com eles, e ela fica falando assim, você me largou lá, e agora é o seguinte, agora eu já, eu e o Diego lá já estamos dominando tudo e fazendo muitos projetos bonitos. Ela fez organizou uma entidade também para fazer atendimento social das PICs, tá? Foi também uma experiência muito legal. E a Kátia entrou também, né, em vários projetos junto com a gente, e ela, assim, uma negra, assim, que sempre atuou junto com as escolas de samba, né? Ela e a Emilene já trocaram muitas ideias também. A Emilene, a família dela toda participa da Pérola Negra, né? Aqui do Ipiranga. E a Kátia é uma outra da Zona Norte. Eu esqueci. Também não esqueci qual que é. Para não falar errado, é melhor não falar. Mas ela, assim, ela tem uma espiritualidade muito aflorada também. Então, assim, os nossos papos e os nossos trabalhos foram muito legais também. Então vamos dar um beijinho para ela, né?
Onde manda? Qualquer aqui. coisa. Kátia, linda, gratidão por tudo, por ter acompanhado os jovens aqui do projeto. Gratidão por tudo, né? É isso aí. E agora você vai acompanhar o nosso podcast, né? Pode Lutar do MSTL. Vou mandar o episódio para ela falar, ó, assista, que a gente lembrou de você. E tem mais algum caso, gente? Eu tenho um caso que, na verdade, também é para agradecer uma pessoa, que é a Regina. Você lembra da Rê? Regina, nossa. A Rê. Quando me convidaram para trabalhar, depois de muito tempo, até que enfim, vamos. E aí eu entrei na casinha. O que você me mostrou? Ai, não. A gente acabou de falar lá em cima. Quantas caixas tinham naquele lugar para olhar documento? Ah, sim, o dossiê. Era caixas e mais caixas e mais caixas. E aí a Regina topou comigo, a gente ficou acho que uns 2 finais de semana, né? A semana inteira, mais uns finais de semana, para dar tempo de aprovar. Tinha que aprovar 300 pastas, eu lembro. Né? Tinha um período, uns 20 dias, um mês, tinha que colocar 300 pastas. Nossa, a gente vai... Eu lembro os números, tinha 256 aprovados, aí eu precisava de 300 em um mês e chegar para 800 em 6 meses. Isso, era isso mesmo. Era essa conta. E aí, como eu tinha que escrever o PTS, não dava para ficar dando atenção, então a Rê ficou lá e eu trabalhar. Aí chegou Cintilha com os dedinhos dela e para aprovar o PTS também, que eu tenho que agradecer muito, porque Te agradeço. aquela sabedoria de escrever, e agilidade, todo o conhecimento, chegaram na hora certa, como vocês falaram, né? Sim. Não tô na hora certa. E falando de passas, de casinha, desse período, a gente não pode esquecer da Arlene, né? Sim. Também maravilhosa. A Arlene fazia parte da direção do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de São Bernardo do Campo. A gente teve uma parceria muito importante com eles, né? A gente atendeu várias famílias de servidores, né? Pessoas que precisavam de moradia. Essa parceria, se eu não me engano, foi acho que mais de 100. Né, Foram mais de 100. possibilidade de indicar. Na época, o presidente era o Chagas, né? Isso. Giovanni Chagas, a Evelyn, né? Que depois, hoje é a esposa, do Chagas também. E a gente fez um trabalho muito, muito bonito com a Arlene. A Arlene ajudou, se apaixonou pelo MSTL, também ajudou aliás, bastante. eu só estou aqui por causa da Arlene, porque o Edu não queria me conhecer de jeito nenhum. A mesma historinha, né? Ele tem que te conhecer. Carlinhos, ele tem que te conhecer. Ela foi até me levar no churrasco, ela puxou ele, puxou a Miri e me apresentou assim, que o Edu não queria. Essa é a verdade. Eu não entendo por quê. Você vê, a mulher tem que vir para mostrar. Por quê? Eu ficava assim, mas por que ele não quer conhecer, né? E tem um caso muito interessante com a Arlene, que a gente contou causos engraçados, mas tem uns causos tensos também, né? Tem uma coisa que, assim, que até hoje, não sei se a palavra é constrangimento, mas talvez seja chateação. Acho que o constrangimento talvez seja muito forte, né? A gente tem uma regra no movimento que as famílias têm que participar. Não é só se inscrever, ser aprovado e esperar a chave. Então, todas essas atividades que a gente está falando, as pessoas tinham que participar. E uma vez por ano, a gente fazia uma assembleia de quem não estava participando, a gente levava, porque era a regra que a pessoa não podia ter mais que 3 faltas, né? E teve uma situação muito triste, que eu trato com muita tristeza. Uma das pessoas beneficiárias era a maravilhosa Gabriela Hermógenes, né? Sim. Que era filha da Miriam. E eu lembro que, assim, ela morava muito longe, era em, como chamava? Carapicuíba. E ela estava trabalhando. Então, muitas vezes, ela trabalhava até final de semana e ela não conseguia vir nas reuniões, então ela tinha ultrapassado aquele número de faltas e na Assembleia as famílias não perdoaram. Isso é mesmo, a gente fala. Alguns falavam assim, mas vocês é doido, vocês vão excluir a filha da Miriam e tal. E a Miriam, firme na política, falou, não, mesmo se for minha filha e o povo decidir, não tem essa, não. Ela teria que cumprir. Mas foi um negócio muito chato por 2 coisas. E por isso que eu lembro desse caos. Porque nessa Assembleia a Miriam foi excluída. A Gabi. A Gabi.
a Gabi foi excluída. E teve um outro caso que a família foi excluída, mas o cara não aceitou. Falou assim, não, eu tenho documentos que comprovam, né, que eu estava doente, que eu não podia vir na reunião, então eu quero apresentar esses documentos para rever, né, se eu tenho direito de defesa. Aí a gente acatou na Assembleia, falou, não, tudo bem, né, se você tiver esses documentos, então a gente vai entregar para a nossa técnica social, ela vai verificar se esses documentos comprovam, né, o período que você faltou, e se comprovar, né, um documento médico vale como comprovação e justificativa. E daí tudo bem. E quem ficou de analisar esse processo foi a Edna. Edna, beijão para você também, a nossa outra técnica social. Está trabalhando em Diadema também, né? Sim, trabalha bem comigo. próximo de vocês. A gente né? se encontra, ela está na segurança alimentar. E ela, por um período, atuou também, né, como técnica social do nosso projeto, e ela ficou com essa tarefa de ver essa documentação. Pessoal, ela viu a documentação e falou assim, Eduardo, não tem nada a ver com o período de falta do cara, então não justifica, né? É de outro período, é um período anterior que ele já não vinha vindo, mas é desse período mais recente e não justifica. Então, tudo bem, falar para o cara que os documentos deles não justifica e que vai manter a decisão da Assembleia que ele vai estar excluído, né? E eu sei que o negócio foi, o cara não aceitou. E a discussão foi feia, né? Ele ameaçou a Edna, né? A nossa assistente social, ameaçou a Miriam, não, a Zilmar. Na época, a Zilmar estava aqui. E saiu falando que, assim, se ele fosse excluído do projeto, ele ia voltar no escritório, né? E foi um recado, né? Ia voltar para quê, né? Já tinha saído. Então, eu sei que eu tive que fazer uma mediação com ele, com o movimento que tinha indicado ele, mas, assim, não distensionou. Então, o que a gente fez? A gente marcou uma outra assembleia, dizemos para ele, ó, a gente vai te levar novamente para a assembleia, vai dizer que a nossa área social não atestou os documentos que você entregou, que não justifica, e daí o que a assembleia decidir, está decidido, né? E fomos para a Assembleia, né? E foi mais engraçado que, assim, foi bem tensa a Assembleia. Que ele veio, era ele, a esposa e 2 filhas, né? As filhas uma era criança ainda, uma já era pré-adolescente. E a gente já sabia que a situação com ele estava bem tensa, e ele trouxe 2 caras junto com ele. Uma Assembleia, a gente estava numa sala, devia ter umas 400 pessoas numa Assembleia. Nós contratamos 3 seguranças. Então, os seguranças sabiam que os caras que ele tinha trazido tinha vindo para atuar num resultado ruim, insatisfatório, e eles sabiam que nós tínhamos 3 seguranças ali. E por que eu quis contar esse caos agora, né? Foi porque a Arlene falou assim, nessa época a gente estava fazendo os cursos de reiki. Então a gente pegou 4 reikianos e ficou cada um numa ponta de uma sala e a Arlene falou, não, a gente vai emanar energia positiva e tudo vai dar certo, seja qual for a decisão. Mas ela estava tensa no medo do caramba. Maravilhoso. E assim, muita gente ficou chateada, porque daí na decisão final a gente apresentou o que tinha acontecido e a família reverteu a decisão. Então, a família pôde permanecer no projeto, mesmo com as faltas, né, não justificadas, não abonadas, né? Assim teve a decisão, ele me chamou para uma outra sala com a família, falou assim, Eduardo, desculpa por tudo, graças a Deus que foi esse resultado, porque assim, eu queria muito essa casa para minha família, e eu ia defender do jeito que tivesse que defender, e eu acho que até extrapolei, mas graças a Deus tudo deu certo, vocês não vão se arrepender da oportunidade que você deu para a gente, né? E a gente ficou tenso, né? Porque falou assim, puxa vida, a gente vai conviver lá, né? Porque foi uma situação muito pesada, né? Eu lembro. E depois, assim, por isso que eu coloco novamente, como você diz, né? O Criador em todas as coisas. Em todas as coisas.
depois ele se transformou, né? Foi uma pessoa Não tem parceira. como né? explicar. O homem mudou da água pro vinho. Ele falava assim, não, eu fiquei Ele descontrolado. mudou da revolta para gratidão. Eu Foi fiquei grato. descontrolado porque, assim, eu lutei muitos anos, eu participei de ocupação, eu queria muito essa casa para minha família. E depois ele até falou assim, sabe por que eu queria a casa, Eduardo? Eu vim aqui te falar, depois que eles tinham mudado já. Eu estou me separando da minha mulher e eu queria deixar uma casa para acolher a minha ex-mulher e minhas 2 filhas. Eu precisava disso. Eu não podia me separar e assim, ela está nessa insegurança. Até hoje ele vem aí, às vezes a gente se encontra. Mas foi um momento muito tenso e teve essa coisa particular da Arlene, né? Em cada canto da sala, emanando um reiki. Aí ela falou assim, não, o senhor decidiu que tinha que ser e o melhor era para ser isso, porque se a decisão fosse ao contrário, pode ser que tivesse ocorrido uma tragédia Não correr risco, e fosse um problema para todos, né? Então foi um momento bem difícil. Eu acho que isso é muito legal você ter trazido esse episódio da luta do movimento, porque eu acho que só reforça, né, aquilo que eu digo, né? A gente está falando aqui entre nós que participou de todo o processo, né? Muita gente que vai nos assistir são pessoal do próprio projeto, do empreendimento, né? Mas esse podcast vai ficar aí para um monte de gente ver. Então acho que a gente tem que aproveitar muito mesmo as oportunidades que a gente tem de poder explicar todo o processo e de que forma, né? Eu acho que isso, primeiro, ele demonstra, né, todo esse episódio que você colocou, a transparência, eu acho que é muito importante. O movimento popular, para ser condizente de tudo aquilo que a gente falou até agora, né, que a gente veio para cuidar de gente, que a gente veio com um compromisso de lutar pelas pessoas, então a gente veio com um compromisso também de ser sincero, de ser honesto, né, de não ter diferença, né? Eu lembro que quando foi no caso da Gabriela, minha filha, né, primeiro que ela veio aqui dentro das condições, né, participar do programa, do projeto, dentro das condições de qualquer uma outra pessoa, né, todas as obrigações ela tinha que cumprir também juntamente com outras pessoas, e a gente criou muito claro, eu fiquei mais de 1 ano trabalhando, né, todos aqueles finais de semana que a gente falava, que a gente dividia as famílias, né, de 50-50, que a gente ia para 4, 5 reuniões ao dia. Então, a gente ficou lá massivamente falando com as famílias sobre... E eu lembro que o episódio da questão da participação e pontuação era uma coisa que a gente deixou muito claro. A gente levou meses discutindo, né, a participação. A gente trouxe exemplos, um monte de exemplos de projetos que eram entregues pela prefeitura, que eram entregues pelo poder público, porque as pessoas não tinham participação, porque as pessoas não tinham oportunidade de se organizar, eram simplesmente pegas de uma comunidade de onde estava e era levado para um projeto sem ter a mínima condição de se organizar, de se conhecerem, né? Por mais que moravam já numa comunidade, mas não tinham a relação. E a gente falava, olha, a gente está num projeto, ele exige, tem algumas exigências, né? Tem algumas exigências que é da Caixa, que é de você cumprir um trabalho social, de comunidade, do bem viver, tudo mais, mas tem uma questão que nós, o movimento, a gente também coloca, que é a participação das pessoas na Assembleia, porque tem que participar. A gente já sai num prejuízo que a gente participa, as pessoas que vêm participar das reuniões, das assembleias, é um membro da família, né? A gente até criou muitos momentos, instâncias nesse período todo, a gente criou várias instâncias para que a gente pudesse trazer a família, várias festas, né? As festas de quermesse, final de ano, confraternização. Então a gente teve o cuidado de criar vários momentos para que a família pudesse vir para entender. Mas assim, dia a dia era com um membro, né? Era com a mulher. Então, essa questão da participação era uma coisa que a gente, né, discutia muito, falava muito. E quando teve o episódio da minha filha, né, eu fui consultado, olha, vai acontecer uma assembleia, tarará, serão levadas 10 pessoas, né, para a assembleia, e a Gabriela é uma dessas 10. Falei, tá, mas qual é o procedimento? Não, eles vão levar para a assembleia. Eu falei, então já tá dado, né? Se o procedimento é esse, ela vai para a Assembleia e a Assembleia vai decidir, né? Então assim, acho que são 2 coisas que coloca, né, Eduardo, que eu queria enfatizar. Então, primeiro, essa questão da transparência. A Gabriela foi para a Assembleia e o coletivo decidiu que ela não tinha, que o que ela apresentou como justificativo, né, não foi o suficiente para garantir. E eu lembro que, gente, o projeto estava de pé. Não estava, né, mas já estava de pé o projeto. Então, é ruim, mas era o jogo era essa, a regra do jogo era essa, né? Então, as pessoas tinham que participar. E eu me sinto muito honrada de ser
hoje está sendo lembrado aqui pela honestidade que a gente tem que ter, né? Isso é a primeira coisa. E a outra questão também, a questão do coletivo ter que decidir. Então, foi o Eduardo que decidiu se o rapaz voltava ou não, né? Se a família voltava ou não. É o coletivo. Então, o movimento ele trabalha assim, com a decisão do coletivo. O coletivo que define, né? Que define, que decide. Porque quando a gente trabalha com o coletivo, porque assim, se errou lá atrás, todo mundo errou. Graças a Deus que todo mundo acertou, né? No caso e acertou também com a Gabriela e com os outros, né? Porque não só foi a Gabriela excluída naquele dia, outras famílias também foram, outras pessoas também foram excluídas. Mas assim, acertou na exclusão e acertou na permanência da pessoa, né? Porque hoje, né, pelos relatos que vocês deram, né? A pessoa que voltou hoje é muito grata, a família está aqui. E é isso. Quando o coletivo resolve se unir para defender, para coisa, sempre acerta. É muito difícil o coletivo. Eu queria aproveitar sua fala e assim, te parabenizar por sua conduta e postura, né, diante desse caso. E assim, eu achei que o Eduardo ele foi firme, ele se posicionou. Então ele não se deixou dobrar, porque eu estava aqui no momento, foi uma pressão muito grande que até as famílias não estavam em segurança. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele foi firme e as famílias tiveram voz assegurada, né? Elas que realmente votaram e decidiram, ele não manipulou nada. Isso foi bacana. Tudo foi para onde tinha que ir, para o lugar onde tinha que ir. E também uma questão assim, por mais que algumas regras vieram da Caixa, né, do programa, que já fazia parte do programa, a maioria das regras foram a questão do regimento interno construídos pelas famílias. Então, quer dizer, quando a família ela participa da construção, é mais fácil até para você comprar depois. E ela se envolve naquilo, aí já não passa a ser a causa não é algo do MST, é nosso. Então, quer dizer, isso que aqui é interessante, elas participaram de tudo foi construído, essa questão da participação, né? Então, nada foi imposto. Tudo ali era através mesmo do voto da maioria. Isso foi muito bacana. Aí, só assim, lembrei de um caos. Queria até mandar um beijinho para Mariela. Lembra? Mariela italiana. Italiana. Mariela é minha amiga há todos esses anos. Uma grande amiga minha. Seguimos, né? Amizade. Mas me lembrei do primeiro dia, né? Que eu tava assim, nossa mesa de reuniões era assim, toda semana, né? Nós fazíamos muitos alinhamentos, né? Semanais, e era uma mesa assim, e quando chegava a minha vez, eu pedia as avaliações, eu construindo os relatórios, né? Como é que foi? Relatório, fotos, lista de presença. Porque não adianta você falar que você fez o trabalho, mas você tem que comprovar que você fez para a Caixa, só desembolsa. As pessoas. E aí eu lá, toda semana, aí um dia eu ouço alguém falar assim, não gostei dessa assistente social. Nem você fica meio de mim. Só fica cobrando, não. E aí lembrei também de uma situação, né? Que não é tão engraçada, mas eu não queria ficar só nos bastidores fazendo relatório, que era o que eu mais gostava, acompanhando os projetos. Eu queria fazer reunião. Só que o Eduardo, ele achava que eu não era de reunião. Ele falava, você não sabe fazer reunião. Eu falava, Eduardo, eu sei fazer reunião, Eduardo. Eu fazia reunião para 300 pessoas, 500. Ele olhava assim, você nem precisa fazer reunião, não. É técnica. E aí eu fiquei anos e anos, Eduardo, deixa eu fazer reunião, Eduardo. Ele, não. Aí ele falava, tá bom, um dia, mas ele não botava fé. Não teve jeito. Eu mostrava, mas eu devia ter mostrado foto, ele não acreditava. Ele falava, não, isso daí não serve pra isso, não. E foi deixando, né? Aí sabe, eu fiz desistir. Falei, quem não quer agora sou eu. Só que aí ele saiu pra campanha, ele deu um pau lá na hora, pautou o Marco Arroio. Eu sei que ele teve um compromisso, ele teve um problema. E agora, quem posso? Eu tenho que ele ligou pra vocês, não encontrou vocês, vai ter que ser essa daí. Vai ter que ser o que tem pra hoje.
bom. E ele aí. Olhando ainda. Ele não pôde ir, mas deixou vigia, câmera, gente, tudo lá pra me avaliar. E eu fui lá, peguei o bom microfone. Isso que eu não sabia fazer. Não. Gente, aplauso, todo mundo. Eduardo fala. Nossa, tudo. Aí fiz a primeira, né? Que era 2 no sábado, 2 no domingo, foi um sucesso minhas reuniões. Adivinha? Primeiro ele checou, viu? Então, semana que vem, ele tava em campanha. Você podia fazer pra mim? Eu falei, não dá. Porque eu tava totalmente disponível. Ele não botava fé. Aí eu enchi minha agenda, aí já não dava mais, né? Perdeu. O Eduardo era uma pessoa de... Eu não via nem da Miriam. Eu não via a hora do Eduardo, da Miriam chegar. O Eduardo tava falando, não, gente, eu vou esperar a Miriam chegar. Eu não via. A gente esperava a Miriam como mãe. Aí, gente, quando a Miriam chegava, eu falava, a gente fugia do Eduardo no começo. Depois ele se abre, gente. Mas no começo... Resistente. O Eduardo, a primeira vez que eu vim, eu errei. Aí, acho que a segunda reunião que eu vim, mas já com a tarefa mesmo, né, de conduzir os trabalhos, não sei o que, fazer a assembleia. E era assim, né, debaixo da árvore, né, num relento, e a gente tinha que pegar a lista de presença nas costas do povo, porque nós não tínhamos estrutura nenhuma. E eu lá já lembro com aquela multidão de gente, e eu a costa lá do pessoal pegando, olha, Eduardo, é a última vez que você se assembleia desse jeito aí, vamos dar um jeito, porque olha, movimento que é movimento não pode fazer trabalhando numa estrutura dessa, ainda você viu? Aí, nossa, fomos pra lá e daí começando. Não, a gente precisa fazer uma estrutura, a gente precisa montar o galpão, porque realmente não dava. Porque quando tava sol, era sol na nuca. Quando tava chuva, era um monte de gente com guarda-chuva, né? Aí tinha umas pessoas que traziam ainda os banquinhos, mas era muito difícil. Foi muito difícil no começo. E assim, as meninas estão lembrando de várias pessoas e eu não tenho condições de tocar no nome de todo mundo, porque assim, a gente montou uma equipe no início, né? A gente montou 50 grupos e cada grupo tinha 2 coordenadores, né? Coordenadoras, né? Que foram eleitos por esses grupos, né? Então a gente dividiu as famílias, chamamos cada grupo, né? De 50 pessoas e elegíamos, né? 2 pessoas para representar aquele grupo. E nós nos reunimos, então assim, nós tínhamos todo final de semana as reuniões desses grupos. Então, quem era o coordenador do grupo vinha naquele dia da sua reunião, mas eu e Eduardo estávamos lá, né, todos os dias e todas as reuniões, né? E então era muita gente, era uma galera. Então, lembrando só alguns nomes aqui, viu, gente? Por favor, não vai, né? Não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo, mas em nome dessas pessoas, né, agradecer demais, porque foram essas pessoas que começaram tudo, né? Então, assim, o Eduardo, lá atrás, com o grupo do MSTL, lá em Diadema, aí depois trouxe Isabel, Carlinhos, né, que também ajudou no administrativo, aí depois vieram, né, a Miriam, que foram, né, mas teve uma galera que começou junto, e para a gente chegar onde a gente chegou, essa galera foi fundamental. Então, assim, algumas pessoas lá, começando pelas lindas, né? Emilene e Zilmar, com certeza, né? A Emilene, a Zilmar, a Kátia, a Baiana, a Fatiminha. Tem uma história dela, mas para menores não dá para contar. Nossa, gente, é muita gente. A Célia, a Cirudinha. Então, assim, tem muito. Não vamos ficar chateados porque eu não lembrei. Não é que eu não lembro, a gente lembra do nome de todo mundo, mas falar que também todo mundo é muita gente. Mas em nome de todas vocês, queria agradecer todas as outras, né, que se dedicaram a vir participar, a ler Cuba, né, muita gente que participou desse processo lá no começo, que acreditou. E o legal que é assim, todo mundo que veio vestiu a camisa. As pessoas, assim, a gente viu para cumprir uma tarefa. Na verdade, a gente vinha contratado para assumir uma tarefa profissional, né? Todo mundo que o Eduardo chamava era para cumprir uma tarefa profissional, né? Era para fazer um trabalho profissional, mas não tinha jeito. A gente vinha e a primeira coisa a gente acabava virando
primeira coisa que a gente fazia era vestir a camisa e virar militante do MST. Isso foi comigo, com a Carlinha, com a Cintila, com a Arlene, com a Arline, com o Mangolim, sabe? Foi com toda essa galera que vieram para fazer o projeto e acabou virando militante do MSTL. Aí a gente já ia para a rua contra o MSTL, e aí a gente ia para as Paulistas da vida, né? A Baiana, olha, gente, tem uns casos, né? Que a Baiana sempre prepara todas as idas para Paulista Baiana, a gente sempre lembra da Baiana, porque ela ia com uma garrafa dela, uma garrafa bem, como que fala, é fake news, a garrafa, né? Porque era aquela garrafa de água, sabe? Como que chama, gente? É squeeze. Não era de água, né? Era catuaba. Não sabia. Ela não bebia. Não bebia. Então, tem a maravilhosa Baiana que não nos deixava na seca. Porque imagina, eu falando na Paulista, né? Levando ato, microfone, né? Tinha que ter uma catuaba, tinha que ler as palavras, gente. Sim. Então tinha a Baiana ali para garantir isso. E ela fazia mais, gente. Ela levava uma farofinha. Que delícia. E quando a gente não tinha onde parar, era em cima da viatura da polícia. Pra gente fazer nosso piquenique. A gente abria os potinhos em cima da viatura, porque era o único carro disponível, né? Dentro da multidão. Então era ali mesmo que ela pedia: meu irmão, desculpe aí, mas olha, a gente vai aqui usar sua limusine. da coisa. Então, assim, era. E as reuniões finais de semana, lá na casinha, a gente reunia a coordenação, né, uma vez por mês, para organizar as reuniões dos grupos, né? A gente fazia o amigo secreto, a gente fazia o aniversariante do mês. Então, a gente juntava a galera, levava... Então, nossa, muitas recordações boas, muitas recordações. Lembra da Cícera, como coordenadora, que ela tá lá esperando a gente no apartamento? A Cícera tá lá esperando. Já vai brigar, não sei, vai brigar conosco. É porque eu lembrei, falou de comida, eu lembrei que nossas reuniões eram às quartas também, né? Eu chegava com aquele salto, eu tinha 25 quilos a mais, né, Eduardo? Chegava cheio de mexerica, né? Quando eu não trazia, que achava ruim. E a gente já passava ali naquele mercado ali da Bahia, mineira, né? E já pegava aqueles pão de queijo, e tinha um outro assim. E esse daqui só ficava esperando, né? Mas era uma festa, né, de comida, era muito bom. Aí eu queria também aproveitar a oportunidade de fazer também fazer os agradecimentos, mandar um oizinho. Aí pra Zil, eu sempre falei que se eu ficasse milionária, rica, eu ia contratar a Zil pra cuidar dos meus negócios. Porque a mulher tão impecável, ela é impecável, né, Zil? Gratidão por tudo. Queria a Amy, a Cubinha, a gente precisa marcar ela com a Arlete lá no Casa Véia, bebeu aquele chopinho lá. Quem mais? E a Fatiminha. Tem uma história boa da Fatiminha, lembra? Lá de Peruíbe? Eu tenho umas histórias. Você lembra? Você não lembra? Fatiminha. Essa é boa, não é? Conta! Essa dá pra contar. A mãe ciumenta. Fatiminha. É que assim, nós fomos para Peruíbe e fazer um treinamento. Foi um final de semana gostoso, né? Porque era trabalho e à noite a gente tomava um vinho, se reunia, fazia churrasquinho. O Eduardo decidiu tirar o escorpião do bolso. Foi uma festa muito boa e assim, tudo que ele serve é coisa boa, né? O Felipe acabou de falar ali que nada mudou. Mudou assim. Escorpião é raro. Ficamos numa casa bem legal tal, e no quarto, o Enzo era pequenininho. Sei lá, não sei quando, acho que foi em 2018. Não, tinha uns 10, 11 anos. 19. Não, tinha uns 8 anos. É? Aí, 8, 9 anos. Mas ele sempre foi grandão, né? E aí, no quarto, no fim, a gente acabou colocando ele para dormir no mesmo quarto que a gente, né? Que eram poucos quartos. A Fatiminha saiu do banheiro e esqueceu que tinha criança lá. E aí, posso levantar para mostrar como foi mesmo? Aí ela, tô só recapitulando, mas a gente riu tanto aquele dia, né? Aí o Enzo aqui, e quando eu olho a Fatiminha, vindo trocando de roupa, eu tampar o olho do Enzo, a Pita foi no mundo O Enzo fazer mais ele não veio. Assim, que deu uma doida aqui. de uma gritaria no ar. Ai, meu Deus.
Ai, gente, vou falar, Fatiminha, é você, Fatiminha. Ah, deixa eu mandar um beijo antes que eu esqueça pra Maraísa, né? Maraísa, né? Eu já falei pra ela que já? a gente vai fazer um especial com ela também pra falar Ela das chama filhas. Kátia. É. Que legal. E eu vou mandar um beijo pra Van também, que é um tempo que a gente a Van, fez aquela viagem. Então, teve uma vez, assim, bem naquele episódio lá do como chama? Impeachment da presidenta Dilma, nós estávamos organizando a resistência, né? No país todo, e a Central de Movimentos Populares estava bem engajada aí em defender a democracia, defender o mandato da Dilma. E nós organizamos lá no centro de São Paulo, né? Ali, próximo da prefeitura, o acampamento da resistência. E tinha cada dia ou cada 2 dias tinha que ir um movimento e cuidar, e ficar lá, levar a galera para ficar lá no acampamento, né? Ficava bem de frente da prefeitura mesmo, né? Na Patriarca ali. E o MSTL, né? Não, nós vamos tomar conta um dia, vamos levar uma galera para ir, né? Beleza, conversamos com todo mundo. Nós não estávamos aqui no Projeto ainda, estávamos organizando as famílias aí. Então cada um saiu de um canto, né? Onde moravam naquela época. Olha, a gente tem que levar um grupo de famílias para passar a noite lá no centro, no acampamento da resistência, né? Porque cada dia é um movimento, um grupo que cuida. E amanhã a gente vai fazer atividades, porque daí nós fazemos debates, né? Trazer gente, mostrar enfim. Aí começou o negócio. A Baiana saiu de Diadema, onde ela morava na época, ela indo e uma companheira, moça que morava lá na rua, né? Tomava uns né? Uma companheira, infelizmente até partiu essa companheira. E perguntou, até vai onde, Baiana? Não sei o quê. Minha irmã, eu tô indo pra Brasília. A Baiana zoeira do jeito que ela, tá indo pra Brasília. E a mulher, né, já meio tomada, né? Eu quero ir também. Então, bora pra Brasília. E enfiou essa mulher dentro do ônibus de linha mesmo, né? Pegou o ônibus em Diadema, desceu em Jabaquara, pegou o metrô, desceu, não sei. Bom, chegou lá, a mulher, beleza. Aí, tinha umas outras famílias nossas, né? Aí, umas certas horas, 2 companheiras, que hoje moram aqui no projeto, perguntou assim, meu Deus, a gente tá onde exatamente? Eles estão no centro de São Paulo, né? E eu moro lá próximo, né? Aí falou assim, mas aqui é onde? Gente, aqui é o centro, aqui é a prefeitura. Misericórdia, eu tô na prefeitura de São Paulo. Meu Deus do céu, deixa eu tirar uma foto e mandar. O povo ficou abismado de estar no centro de São Paulo. Aí tá bom. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, como assim? Vocês não saem à noite, né? O pessoal mora tudo na periferia. Moravam, né? A maioria das pessoas moravam na periferia, que nem essas 2 em questão, moravam na Zona Leste. Aí, passou um tempinho, o pessoal, a gente precisa ir no banheiro e não sei o quê. Vamos lá no Shopping Light, né? Vou levar vocês no Shopping Light. Né? Atravessando o viaduto do chá, passa em frente à prefeitura, atravessa o viaduto do chá, tá no Shopping Light. Tá bom, vamos levar lá. Fatiminha, eu também quero ir no banheiro. Lá vai Fatiminha. Então, andando. Na hora que chega perto do Shopping Light, a Fatiminha abaixo faz isso aqui, ó. Você tá fazendo o que, Fatiminha? Não é igreja. Falei, Fatiminha, seu segurança. O segurança ficava dentro de uma porta assim, ela achava que ela estava passando dentro. Na frente de uma igreja tinha um santo. É bem dizendo, eu falei assim, Fatiminha, isso aqui não é igreja. Eu pensava, um homem de segurança. Só que estava meio escuro, ela achava que era uma igreja. E foi bem dizer, eu falei, gente. Aí voltamos para o acampamento. Aí, chegou umas certas horas, a mulher, a gente lá na roda, né? Todo mundo na rua, ninguém dorme, né? A gente estava lá tantas horas da madrugada. Daqui a pouco, a mulherzinha, a companheira, né? Que falou com a baiana lá em Diadema, tipo, 6 horas da tarde, né? Que diz que a baiana falou que vai ir para Brasília, né? Olhou assim, do nada. Baiana, tu é mentirosa mesmo, né? Tu falou que a gente vinha pra Brasília. Isso aqui não é Brasília. Eu falei, gente, como que a pessoa entra no metrô ônibus e chegou em Brasília? Tá bom. E eu sei que toda hora que acontecia essas palhaçadas, a gente ria muito. E dava, e gritava, e ria, era aquela palhaçada. Meu irmão, quando chegou umas 3 e pouco da manhã, os moradores de rua, que por direito, estavam na casa deles, que moram ali no centro de São Paulo, tudo deitado lá debaixo, né? Desse chapéu, né, lá no Patriarca, mas levantou, saiu debaixo do cobertor,
Mas começou a esculhambar a gente. Pelo amor de Deus, para com essa bagunça. Depois vocês vieram pra cá, a gente não consegue dormir nunca mais. E que não sei o que, ó, pô. Quase. Nossa, porque não dá pra ter noção, né? Na rua, você tá na rua. Mas lá era o lugar dos caras, né, gente? Os caras estavam dormindo lá. Eu sei que os caras levantou. Mano, que não sei o que. Mano, a gente tem que fazer alguma coisa, porque todo dia essa bagunça, 3 horas da manhã, ninguém consegue dormir nesse lugar. A gente foi muito engraçado esse dia, viu? Então são as histórias da gente no movimento. E eu lembro, foi a primeira vez que eu fui para um acampamento. Foi, né? Foi Nessa noite. nessa noite. Isso mesmo. Muito bem. Estamos Vestido chegando como assim aos DSL. finalmente, né? De mais um episódio do bate-papo, a roda de conversa aqui com a Carla, a Miriam e Cintilha. Os agradecimentos. Vai ter. Vocês, Não vai ter? vocês perceberam que a gente trocou de roupa, né? E é um outro manequim, mas mesmo assim a gente agradece aí a participação de todos e todas, né? E se você gostou, curte, aperta lá o joinha, pode comentar, fazer algum comentário, com certeza com esse monte de causa vai ter muita gente que vai lembrar de alguma coisa. Conte seu caso também nos comentários, compartilhe, Tem muita coisa né? ainda, né? Compartilhe para os seus amigos, para outras pessoas conhecer um pouco como é a luta do movimento, né? Quando a gente fala luta, as pessoas acham que vai colocar a vida dela em risco. A luta é tudo isso que a gente estava comentando aqui, né? Tem momentos de seriedade, que você tem tarefas a cumprir, você tem regras a cumprir, mas também tem esses momentos de descontração, de tensão. Não é só... Se não contando assim, as pessoas falam, esse negócio é só bagunça o tempo todo. Não, tem várias histórias, né? E a gente está contando só alguns momentos, foram muitos anos. Mais de 5 anos, com certeza teve vários outros causos, né? Então, compartilhe, você que está acompanhando a gente aqui, para que mais gente descubra e entenda como é a luta do movimento e qual é a dinâmica. E se você está gostando do Pode Lotar, o podcast do MSTL, aperte lá o sininho, que sempre que tiver um episódio, você vai receber uma notificação. E semana que vem a gente continua para agora fazer os finalmente da nossa roda de conversa com a Carla, com a Miriam e com a Cintilha. Vem com a gente, é o MSTL na luta popular, construindo o bem viver. É nóis. É isso Tchau, aí. gente. Até a semana que vem.